E uma notícia triste aconteceu neste fim de semana, né? Foi embora um ícone do combate à ditadura militar. A gente vai contar para você quem foi e contar toda a história agora no Plantão do Meteor. Vamos lá, minha gente. Plantão não é só de notícias de política, não é só de informações sobre informações boas, é também de informações tristes, mas também para relembrar quem foi importante, quem fez um pouco da história. E o Pedro Zambarda está aqui para fazer esse papel para a gente. E como eu falei no bastidor, Pedro, fiquei muito feliz que você trouxe esse corte para a gente trazer um pouco da história, porque quando a gente entende da história, a gente consegue evitar que outras coisas aconteçam no futuro. A gente pode evitar que outras coisas aconteçam no futuro, e eu acho que, cara, o Jaguar era a alma do Pasquim, né? E o Pasquim é tudo, acho que o que todo jornalista, todo chargista, todo humorista quer ser, principalmente pelas qualidades, né? Já foi um jornal também muito injusto com muita gente, né? E é como é a praxe do jornalismo. E o Jaguar também é a prova viva que você pode ser um alcoólatra, e eu não estou endeusando você ser um beberrão e nem consumir bebidas alcoólatras, tá, crianças? Mas ele tinha uma vida absolutamente desregrada, mas era um sujeito feliz e viveu 93 anos, né, cara? É uma proeza isso. É uma coisa muito bacana que faz a gente acreditar um pouco mais na vida, nos seus caminhos bacanas e tortos. O Pasquim, para quem não conhece, tem muita gente mais nova no Meteoro, foi, acho que, o principal jornal anti-ditadura militar, conhecido, inclusive, por transgredir não só na questão ideológica, mas na questão de linguagem. Tinha palavrão, tinha a vida das celebridades, tinha mulherada, tinha um monte de coisa. Era um jornalismo assim muito direto ao ponto. E que os caras foram presos várias vezes pela ditadura. Nenhum deles foi torturado, mas eles mostravam ali que dava para combater o regime e que formou muita gente, muita da intelectualidade do Rio de Janeiro. O Globo fez um obituário muito bem feito. Deixa eu trazer aqui. Inclusive a Laerte lembrou também do nosso querido Jaguar. E aí o Globo, o Juan de Souza Gabriel, escreveu um bom obituário aqui. Eu vou ler uma parte dele só. Morre aos 93 anos o cartunista Jaguar, um dos fundadores do Pasquim. Autor de Átila, Você é Bárbaro e criador de personagens como Ratinho, Zig e Gastão, o Vomitador. Carioca será velado nesta segunda, acho que já foi velado, na Capela Celestial do Crematório Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. 93 anos, gente, coisa boa. Morreu neste domingo, dia 24, o cartunista Sérgio de Magalhães Gomes de Jaguaribe, o Jaguar, aos 93 anos. Segundo nota do Hospital Copa d'Or, ele estava internado em razão de uma infecção respiratória que evoluiu para complicações renais. Nos últimos dias, Jaguar estava sob cuidados paliativos. Velório acontece nesta segunda, dia 25, do meio-dia às 3 da tarde, na Capela Celestial do Crematório do Memorial do Carmo, no Rio. Mês passado, durante comemorações do centenário do Globo, Jaguar posou para um ensaio fotográfico da revista Ela, dedicado aos quase centenários. Na ocasião, deu sua última entrevista. Eu tive uma vidinha boa, não me aprofundava em meditações e a vivendo o momento. Disse, acrescentando que ainda seguia a mesma filosofia. Eu não planejo o futuro, nem lamento nada do que fiz, afirmou o autor de Ipanema, se não me falha a memória. Carioca, nascido no dia 29 de fevereiro de 1932... Jaguar começou a carreira desenhando para a revista Manchete em 52. Adotou seu famoso pseudônimo por sugestão do cartunista Borjalo. À época, trabalhava no Banco do Brasil, subordinado ao cronista Sérgio Porto, que o convenceu a não abandonar o seu emprego para se dedicar exclusivamente à carreira no humor. Só saiu do banco em 74. Nos anos 60, consagrou-se como um dos principais cartunistas da revista Senhor e colaborou também para a revista Civilização Brasileira, a Revista da Semana, a Pif Paf, os jornais Última Hora e Tribuna da Imprensa. Em 68 lançou seu primeiro livro, Átila, Você é Bárbaro, um sucesso instantâneo que, com ironia, combatia o preconceito, a ignorância e a violência. Comparado com os vândalos de hoje, Átila não passa de um doce bárbaro, afirmou o autor. O cronista Paulo Mendes Campos descreveu a obra como um livro de poemas gráficos. Ao lado de Tarso de Castro e Sérgio Cabral, fundou o Pasquim. Sérgio Cabral, vale lembrar, sabe de quem é pai, né, Lúcio? Do ex-governador Sérgio Cabral.
Perfeitamente. E foi preso na Lava Jato. Fundou o Pasquim em 69, irreverente e combativo, o jornal marcou a imprensa alternativa, que floresceu à sombra da ditadura militar e congregou alguns dos maiores expoentes do jornalismo e das artes brasileiras, como Milor Fernandes, Ziraldo, Enfio, Paulo Francis e o grande colunista Sérgio Augusto. Gosto muito dos textos do Sérgio também. Lá na Folha de São Paulo, o pessoal relembrou os personagens do Jaguar com imagens, e aí eu quero trazer para vocês aqui. Primeiro, começando, claro, por ele, o ratinho Zig. Criado em homenagem a Sigmund Freud, o personagem nasceu inspirado na mascote Hugo Bidet, morador de Ipanema, que costumava levar um ratinho para bares e encontros. Inicialmente desenvolvido para o Shopniks, uma série publicitária da Skol, Sig se tornou uma espécie de avatar do Pasquim. O personagem marcou a identidade do jornal e já foi descrito como a materialização gráfica do seu pensamento. Ratinho intelectualizado talvez seja a criação mais conhecida de Jaguar. Já na primeira edição do semanário, Zig aparece em 19 das 20 páginas, caminhando sobre as patas traseiras e bebendo, como seu criador. Tem também o Boris, o Homem-Tronco, outro personagem do Pasquim. Boris tinha um corpo cortado no meio, era cínico e mau caráter, segundo o próprio Jaguar, e ainda assim conquistava leitores e simpatizantes. Tinha Gastão, o Vomitador. Segundo o Jaguar, Gastão nasceu em uma entrevista que o Pasquim fez com Carlos Manga. Aliás, o Pasquim ele foi o jornal, a revista, na verdade, que fazia essas entrevistas longas, que hoje em dia a gente vê na Piauí, só que a Piauí é muito coxinha perto do Pasquim, né, Lúcio? Uhum. Publicada na edição 153 de julho de 72, nela Manga confessou um crime hediondo, foi inventor do júri de televisão, ilustrei sua declaração com Gastão vomitando. Gastão teve vida breve, como não sabia fazer outra coisa além de vomitar, enjoei de desenhá-lo e o despedi, contou o autor. O personagem, no entanto, foi ressuscitado em 2015 a convite da Ilustríssima da Folha. Na época, Jaguar explicou que a volta se devia a uma sucessão de acontecimentos, da desfaçatez da política corrupta, ao rompimento das barragens em Mariana, passando por atentados terroristas, manifestações de ódio e difusão de ideias medievais, publicou na Folha à época. Olha aí o Gastão. Tânia, a Fossa. A depressiva Tânia representava o avesso da garota de Ipanema, era interpretada como uma sátira às mulheres melancólicas que frequentavam a praia e teria sido inspirada supostamente na atriz Odete Lara. Tinha também o doutor Carlinhos Bolclan, vilão criado a partir de uma mescla entre o cronista Carlinhos de Oliveira e a atriz Florinda Bolclan. O personagem era um ladrão trapalhão e misterioso, sempre metido em enrascadas nos becos de Ipanema. Tem também a Anta de Tênis, criação conjunta de Jaguar e Ivan Lessa, também ligada ao projeto Shopniks. A Anta de Tênis ficou célebre pela frase: "Eu sou uma anta, mas tenho 2 pares de tênis". Esses são alguns dos personagens. Só para finalizar, um jornal de direita, mas eu gostei bastante do título, definiu bastante o que foi a carreira longa do Jaguar. Jaguar foi o pai do Pasquim e talvez o último anarquista. O que você acha, Lúcio? Cara, todo mundo que um dia sonhou em fazer jornalismo tem o Pasquim como uma das principais referências. Quando eu falo, inclusive, que a gente precisa saber a história para que a história não possa voltar a acontecer, o Pasquim lutou muito, muito contra a ditadura. Passou por dificuldades, realmente. Muitas coisas tinham que ir por meio da sobreposição, tinha que ser uma coisa muito por baixo dos panos para você conseguir levar a mensagem sem ser censurado pela ditadura. E nisso tem um papel muito forte do cartunista. O cartunista consegue, com humor, levar a mensagem sem que ela passe pelos filtros, pelos olhos da ditadura e da censura. Então, a gente tem que valorizar muito esses caras, porque o que esses caras passaram, a gente espera nunca precisar passar na vida, como jornalista, como cidadão, né? E a gente quase passou. Né? Então, a gente tem que, de fato, lembrar tudo que esses caras passaram, celebrar toda a memória que a gente tem do trabalho dessa galera. Enfim,
Fico feliz que a gente faça um corte para celebrar realmente o trabalho não só do Jaguar, mas do Pasquim como um todo. O Pedro já falou, tem algumas questões ainda do Pasquim que são controversas, mas não dá para tirar o mérito de ter sido um jornal de resistência. Sim. Um jornal que inspira resistência. Nós aqui somos resistência. Sim, nós aqui do Meteoro somos resistência, inclusive através também das artes, de muita coisa que a gente cria aqui no Telescópio, em vários outros empreendimentos do Meteoro. Mas eu queria só falar uma coisa, você falou bem interessante, eles subvertiam, né? Que a gente fala da herança do controverso, tem muitas histórias do Pasquim, mas acho que uma coisa também, que talvez seja um legado, que hoje acho que está sendo reformado um pouco, Lúcio, eu faço muita live com o Bem-vindo Siqueira e com o Gustavo Mendes, né? Que são dois humoristas. Uhum. E atores, e enfim, atuam e fazem, né? O Pasquim criou muita gente de esquerda, tipo Tasso de Castro, mas teve gente de direita que saiu de lá, né? Dá para citar o Ivan Lessa e o Paulo Francis, né? E o Milor também foi numa atuada antipolítica também meio esquisita. Hoje em dia a gente tem vários humoristas, tem a cena do stand-up, mas infelizmente muitos viraram cabo eleitoral do Bolsonaro, né? Uhum. E aí, quando a gente fala de fazer resistência através do humor, a gente fala de fazer resistência mesmo. Inclusive, o que a Tita está falando aqui, machismo não é questão controversa, é violência. O desafio do humor hoje é não fazer um humor machista, não fazer um humor homofóbico, e que alguns desses humoristas vão falar que é politicamente correto. E não é politicamente correto, gente. O humor é o que o Pasquim fazia com a ditadura, era contestar uma ditadura. É o que a gente faz com o Bolsonaro, é contestar um cara que quer fazer uma nova ditadura. Não é fazer isso com a pessoa preta, não é fazer isso com as mulheres. O Pasquim era machista porque a imprensa toda é machista, gente. Infelizmente, essa que é a realidade. Ainda mais naquela época, né? Ainda mais naquela época. Então, a gente está mudando, felizmente. Não acho que ainda falta muito para a gente melhorar. Mas eu acho que o legado do Pasquim, o bom legado do Pasquim, acho que está nisso, Lúcio. Perfeitamente. E falando nesse assunto, falando inclusive no Meteoro Telescópio, calha muito a gente trazer o vídeo novo que a gente tem do Meteoro Telescópio, que eu vou colocar aí na tela um trechinho para vocês, porque de fato a gente vai falar nesse vídeo aí com o roteiro da grande jornalista Maura Martins, que aqui no Brasil a vida de uma mulher é bem mais difícil que a de um homem. A de uma mulher negra, então, nem se fala. A verdade é uma só. Quem nasce ou se torna mulher nesse país vai enfrentar mais dificuldades ao longo da vida. Tem mais chances de não completar os estudos, de ser mal remunerada no emprego, de ser desligada depois de ter um filho ou de ter que executar um trabalho não remunerado. E como podemos sair dessa situação? Uma das maneiras é olhar para a nossa economia. Eu estou lendo esse texto, mas esse é um texto criado por uma mulher. Esse vídeo é apresentado e roteirizado por mulheres. Então fica aí o convite para todo mundo assistir. Não só as mulheres, mas principalmente os homens também devem assistir vídeos como esse, devem também entender esse assunto, porque não é uma luta só das mulheres, tem que ser uma luta que também venha dos homens. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido. Grande abraço. Até a próxima.